Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós encontrarmos uma direção de Deus para a nossa vida. E nós estamos na última ministração da nossa série, queridos, do mês de agosto, que foi tão boa, tão maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Um coração comprometido. Uma série que tem, queridos, como objetivo despertar esse nível de compromisso que nós precisamos ter com aquilo que é importante em nossas vidas. Se nós vivermos por obrigação, nós sempre teremos resultados pequenos, porque a obrigação, ela sempre faz com que o amor seja extinto daquilo que eu estou fazendo, e quando o amor é extinto, só sobra realmente a forma, só sobra os processos, só sobra o que é natural, mas a essência, ela é morta. Também, se eu tiver um compromisso muito pequeno, queridos, com aquilo que é importante em minha vida, eu nunca conseguirei os resultados relevantes, resultados excelentes que eu preciso e procuro na minha existência, na minha vida. Então, para nós trabalharmos sobre isso, nós falamos um pouquinho sobre o nosso Jesus, que ele se comprometeu 100% com a missão, com o propósito, com a vontade do seu Pai Celestial em nos dar a vida eterna, queridos, e por isso ele foi para a cruz do Calvário, porque ele estava comprometido com aquilo que o Pai tinha determinado para a sua vida e com o resultado que ele esperava de tudo aquilo. E nós falamos um pouquinho que Jesus é aquele que fala da seguinte, ele não fala da seguinte forma: faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Jesus, ele é totalmente ao contrário. Ele fala, faça o que eu falo e faça o que eu faço, porque ele fez, ele nos mandou fazer e ele fez primeiro. Então nós falamos um pouquinho sobre o compromisso e o exemplo que ele deixa para nossas vidas. Nós falamos também, querido, um pouquinho sobre o compromisso que eu tenho que ter comigo mesmo. Se eu não tiver um compromisso comigo mesmo, querido, então eu dificilmente vou desenvolver um compromisso com Deus, um compromisso com outras pessoas, com as situações, porque se eu não valorizar a minha vida, quem vai valorizar a minha vida, queridos? Eu tenho que ter essa visão em mente. Depois nós falamos um pouquinho sobre ter compromisso com Deus. É a primeira coisa que nós precisamos, a partir do momento que a gente reconhece o valor da nossa vida, é entregar a nossa vida para Cristo Jesus. Então falamos um pouquinho sobre isso. Depois a gente falou na semana passada o compromisso com aquilo que Deus te deu, querido. Como é importante nós mantermos um compromisso com aquilo que o Senhor nos deu. E eu queria fechar essa ministração dessa série Um Coração Comprometido, falando um pouquinho sobre compromisso com o seu destino. Tudo isso, queridos, que eu falei, um compromisso consigo mesmo, um compromisso com Deus, um compromisso com as pessoas, um compromisso com as situações nas quais você está vivendo, que são importantes para a sua vida, os objetivos que você quer alcançar. Tudo isso, querido, esses compromissos, eles são levados ao 100%, eles são levados com valor verdadeiramente, quando eu tenho um compromisso com o meu destino eterno, queridos. Esse compromisso com o destino eterno, ele traz clareza, ele traz força, ele traz ânimo, ele traz direção quando todas as coisas estão contra a minha vida, pedindo para que eu pare. Você pode ver isso na nossa Bíblia, queridos, na Bíblia onde os personagens bíblicos, todos eles passaram por diversos momentos difíceis, mas quando eles tinham compromisso com aquilo que é eterno, com o seu destino final, com o destino que o Senhor escreveu, fez para as nossas vidas, então esse destino, vendo isso com clareza, fazia com que ele não desistisse no momento de luta e de adversidade. E esse é um dos problemas, quando eu perco a visão da eternidade, do meu destino eterno, então, queridos, tudo aquilo que está ao meu lado, ele vai perdendo a sua cor. Ainda que eu tenha uma incrível força de vontade, ainda que eu saiba que as coisas pelas quais eu estou lutando sejam realmente importantes, mas diante da imposição do mundo, diante das barreiras que se levantam contra a minha vida, eu vou desistindo das coisas mesmo sem querer. As minhas forças vão acabando, o meu ânimo vai acabando e eu vou largando aquilo, queridos, pelo qual eu lutei e estou lutando há tanto tempo. Por que isso acontece? Porque os compromissos dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos, por exemplo, eles vão acabando, vão perdendo o seu
seu brilho, porque o compromisso com o sonho que eu tinha dentro do meu coração, de construir algo importante, de fazer algo valoroso da minha vida, ele vai perdendo aos poucos esse brilho, ou o compromisso mesmo de estar na casa de Deus, de ter um relacionamento com Deus, ele vai se perdendo dentro da rotina do meu dia a dia. Porque, queridos, de alguma forma eu perdi o compromisso com o meu destino eterno. Eu não estou pensando, ele não está no nível consciente que eu tenho um destino eterno. Eu não sou apenas dessa terra, querido. Eu não fui feito apenas para essa terra, para esse plano existencial, para essa terra que é material, efêmera e passageira. Todos nós sabemos que a cada dia nós estamos passando enquanto seres mortais, querido. Nós estamos passando, nós estamos seguindo para um final que todos nós conhecemos. Um dia nós encontraremos a realidade da morte, todos nós passaremos por isso, e quando nós passarmos por isso, querido, essa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que está entendendo essa ministração, ela irá continuar e ela terá um destino eterno, e tudo aquilo que nós fizemos nessa vida, ela vai refletir naquela vida, queridos, que é eterna, aonde nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Então, por isso, nós precisamos ter esse destino, nesse objetivo maior, dentro dos nossos corações, fomentar ele a cada dia, ver o céu com clareza, ver o reino de Deus que está dentro de nós, mas também que está ali logo depois que essa vida terminar, que o nosso propósito, a nossa missão terminar nesse plano material, físico, efêmero e passageiro. Então, quando eu tenho essa verdade estruturada dentro do meu coração, que eu passo por muitas coisas e eu consigo vencer todas elas, tendo a clareza, tendo a minha visão movida para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Por quê? Eu já falei em algumas outras ministrações que todas as experiências positivas dessa vida não são suficientes para nos dar força em alguns momentos da vida pelos quais nós passamos. Nesses momentos, somente uma visão da eternidade, do nosso verdadeiro destino, um compromisso em fazer e viver tudo nessa vida para que ele se reflita positivamente nessa eternidade, queridos, é que me faz ficar de pé, é que me faz receber a força que Deus ele tem para mim, é que me faz verdadeiramente não desistir de pessoas, não desistir de situações, não desistir da minha vida, aquilo que é importante, porque eu estou cumprindo algo que é uma determinação de Deus, um propósito de Deus para a minha vida, e esse propósito terá o seu resultado completo ali na eternidade. O nosso Senhor Jesus, ele sabia muito bem disso, queridos, muito bem disso, e ele fala aqui em Lucas capítulo 22, do versículo 14 até o 16, da seguinte forma: e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Queridos, olha que coisa importante, que coisa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus estava fazendo. Ele estava naquele momento onde ele institui a Santa Ceia para nós, para os seus discípulos, no último momento, na última refeição antes da sua morte. E naquele momento, queridos, de extremo peso sobre a sua vida, ele sabia o que ia acontecer. Depois de lá ele vai sair para o jardim, do Getsêmani, e ali ele vai ficar tão angustiado que vai chegar a suar sangue. Então você percebe que o seu coração, ele já estava, querido, de alguma forma vendo tudo aquilo pelo qual ele ia passar, e sabendo que aquilo estava chegando para ele. E dentro daquele momento, querido, que ele estava, ele relembra que aquilo que ele está fazendo, ele vai novamente participar de uma ceia no reino de Deus. O que significa isso? Significa, queridos, que claro, depois da sua morte e ressurreição, ele traria então o reino de Deus para as nossas vidas, mas também significa que ele estava com o olho naquilo que é eterno, no seu destino eterno, no destino eterno de milhares e milhares e milhares de pessoas
pelos quais ele estava disposto a entregar a sua vida. Assim como em Jesus, esse destino eterno, ele precisa sempre fazer parte da equação chamada vida para nós, querido. A gente tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas e você percebe que muitas pessoas falam em desistir, muitas pessoas falam em se acomodar ao sistema desse mundo como ele é, porque perdem de visão esse destino eterno para os quais nós somos feitos, nós somos selados para um destino eterno. Todos nós encontraremos um destino eterno, queridos, e para esse destino é que nós estamos nessa terra, para viver o propósito de Deus, a sua missão, que vai fazer com que o objetivo se realize ali nessa eternidade. E eu converso com muitas pessoas, queridos. Nós estamos, por exemplo, em época de eleições municipais, e é muito comum você conversar com as pessoas falarem sobre é o sistema para cá, o sistema para lá, o sistema é assim, o sistema é assado. Ou a pessoa, queridos, desistiu dessa questão, ou então a pessoa está com a visão de que tem que se acomodar a esse sistema, porque a sua visão não está levando ela para um destino eterno. Como as coisas só acabam e só se fazem, e o meu propósito, a minha missão é só realmente para esse plano, então eu tenho que me acomodar. Eu perco a visão, por exemplo, de que a gente pode mudar algo para melhor. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Quando a eternidade não faz parte da equação que eu chamo de vida, de construção da minha vida, eu vou desistir necessariamente, ou eu vou me acomodar ao sistema desse mundo. Todo mundo faz assim, eu acho que tem que ser assim também. Eu não tenho força para lutar, eu não tenho força para ser essa pessoa que é 100% do lado de Deus. Em alguma área da minha vida eu vou acabar fazendo uma concessão, porque eu perdi o meu compromisso, a visão, a clareza da eternidade, que é o local para onde eu estou indo e onde todas as minhas decisões terão peso, farão sentido. Nós podemos ver, por exemplo, queridos, que o Senhor Jesus, ele tinha esse compromisso com isso em todos os momentos da sua vida. A eternidade sempre foi uma clareza, uma característica clara de todas as suas decisões, de tudo aquilo que ele estava contando e trazendo para nós. E agora, pouco antes da sua morte, da sua paixão, da sua morte, dos seus sofrimentos, ele traz justamente essa realização, essa verbalização de que ele não comeria mais aquela Páscoa, aquela ceia antes da chegada do reino de Deus. E ele estava falando isso com a sua mente, queridos, também voltado para a eternidade. Ele antevia aquilo que aconteceria depois que milhares e milhares de pessoas entregariam então a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e teriam acesso ao céu, coisa que nós, com a nossa própria força, não poderíamos nunca jamais fazer. E ele estava olhando para essa eternidade, para o fechamento de tudo isso. Na eternidade é onde as coisas farão sentido. Talvez muitas coisas pelas quais eu estou mantendo o meu compromisso dia a dia, que eu não consigo me segurar a nada que faça sentido. Por que manter esse compromisso dentro desse relacionamento? Por que continuar mantendo esse compromisso com Deus? Por que continuar mantendo esse compromisso com aquilo que é importante em minha vida, com esse sonho, sendo que parece que as coisas estão fechadas ao meu lado? Qualquer pessoa que estiver com a sua visão apenas nesse plano, querido, ele vai largar a mão e vai viver outra coisa. Agora, se você estiver com a sua visão no mundo eterno, com o seu destino eterno, queridos, olha, vai demorar, eu acredito que você vai conseguir passar por tudo isso. Você não vai soltar de maneira nenhuma, queridos, esse propósito que você sabe que é de Deus para a sua vida, para o seu coração. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, você vai perceber, queridos, que essas pessoas que viveram nessa terra, e muitas delas não alcançaram os objetivos que foram
propostos para Deus, não conseguiram ver a extensão da sua vida, não deu tempo de eles verem justamente a concretização de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, por intermédio deles. Eles viviam nessa terra, olhando para a eternidade. É o caso de Abraão, por exemplo. Veja as promessas que Deus fez para Abraão, são promessas que passavam a extensão da sua própria vida para a sua geração. E esse homem, queridos, que tinha todas essas promessas, estava ali, vagando por um deserto, né, com todos os seus bens, as pessoas que estavam com ele, os seus filhos, passando por diversos momentos difíceis com a sua família. Então ele estava naquele momento difícil, querido, e aí ele passava e o Senhor falava que as suas gerações serão, né, como estrelas do céu, serão aí como a areia da terra. Então ele tinha essa visão, mas ele não chegou a ver. Então como que ele conseguia cada dia lutar, querido, por causa daquele plano, aquele propósito que o Senhor tinha entregue à sua vida? É justamente porque ele estava olhando para a cidade santa, que o arquiteto e o artifício, o construtor é o próprio Deus. A sua visão estava deslocada desse plano para a eternidade. Ele tinha clareza dessa eternidade, para onde ele estava indo, aonde se concretizaria aquilo que o Senhor tem como objetivo para a sua vida. E com certeza hoje ele entende de uma maneira muito mais completa todos aqueles momentos pelos quais ele teve que passar nessa terra. É isso, queridos, é justamente isso que o Senhor tem para nós. Comprometa-se com o seu destino eterno, permita que a eternidade seja um componente ativo de todas as suas decisões, da equação que você chama de vida, e você vai perceber que você vai ter uma motivação do céu dentro do seu coração, mesmo diante das adversidades que tentarão parar você a todo custo. Você não se dobrará diante dos sistemas que estão por aí colocados, você não vai precisar se amoldar a esses sistemas, pelo contrário, você vai lutar contra tudo aquilo que é o mal para destruir, queridos, a sua vida, vai lutar contra isso e Deus vai dar a vitória, porque a sua visão está não nessa vida, nesse plano que é passageiro, efêmero realmente, não são nos ganhos que essa vida tem para você, mas você está olhando para aquilo que é eterno, e Deus honra a vida de quem está com seus olhos naquilo que é eterno, porque é justamente onde Ele está. Deus abençoe a sua vida e a sua família.